Tá roubando meu filtro aqui. Pessoal, eu queria compartilhar uma reflexão com vocês. Falando um pouco sobre leis herméticas e refletindo um pouco sobre esse ano, no campo espiritual, o que as expectativas, né, de leituras energéticas, eu vejo o quanto se faz necessário o resgate de condutas ancestrais nesse momento, onde uma delas é a oralidade, né? Então, você sair desse mundo da fantasia e passar o conteúdo que você quer passar, aquilo que você quer passar, principalmente a gente enquanto dirigente sacerdote, ou aquele que encaminha qualquer ensinamento, passar através da oralidade. Então, algumas práticas, mesmo enquanto, né, continuidade da minha ancestralidade, vivendo numa atualidade, eu prefiro me restringir a elas, né, onde eu passo esses saberes, passo aquilo que eu sei, né, passo aquilo que eu quero ensinar, mas em um ambiente de contato. Porque hoje, com esses veículos, né, de informação, de mídia, eles são muito interessantes, são uma ótima ferramenta, mas manipulam demais as energias e as verdades que a gente quer passar. Partindo disso e refletindo, fazendo um paralelo com as leis herméticas e o assunto que eu estava conversando ontem com um outro dirigente também espiritual, nós estávamos falando sobre a dualidade, as polaridades, né? Da dificuldade desse mundo que nós vivemos, como que é difícil você reunir isso e trabalhar com os médios, a questão das crenças, enfim. Partindo disso, eu quero falar 3 leis que eu acredito que não são imutáveis ao nosso acesso espiritual, da onde a gente está, do nosso endereço cósmico em si, né? Que é a lei do mentalismo, a lei da correspondência e a lei da vibração. Então essas são 3 leis maiores. Digamos que seria impossível de você fazer qualquer alteração da onde a gente está e do acesso energético da onde a gente está, né? Mas é possível você acessá-las e dentro de si mesmo, para que você consiga lidar com as demais leis, né? Então você precisa, em muitos momentos, vai fazer uma yoga, uma meditação ou qualquer outro mecanismo que te leve para esse ponto, da onde de fato as coisas realmente existem, da onde você sai desse mundo de hologramas, fantasias, dê um nome que vocês quiserem. E aí você consegue ir para uma unidade e governar melhor a sua realidade ou a realidade que você está criando, né? E partindo disso, a gente vai para um outro ponto, né? Essa nova demanda, né, energética que está tendo a respeito da criança interior, do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então, pessoal, veja, como várias outras questões, se o desperto, aquele que já enxergou o mundo espiritual, aquele que enxerga a si mesmo, enxerga o paralelo, enfim, se ele não se dedica ao autoconhecimento, se ele não se dedica à jornada de si, se ele não se dedica a entrar para dentro para entender ao seu redor, ele acaba caindo em um outro sistema de crença, só que diferente, né? Caindo em uma seara onde você vai determinar que o seu problema sempre vai estar em um outro ponto. Então você vai colocar o seu problema numa criança, na sua criança interior, o seu problema no seu feminino ou o seu problema no masculino.
E aí, pessoal, quando você vai observar as outras 4 leis que eu acredito que são as únicas que você consegue fazer qualquer modificação da onde a gente está, e aí fica dentro daquilo que a consciência consegue acessar, como religião, como filosofia, metodologia, qual cosmovisão vocês quiserem encaixar. Mas é possível você fazer qualquer modificação ali dentro desse cenário, dessas 4 leis, né? Que é a polaridade, o ritmo, a causalidade e o gênero. E falando do gênero, é por isso que eu falei para tomar cuidado da onde você determina e coloca a responsabilidade do que acontece com você. Pessoal, vá sim, vá trabalhar e se permitir nessas jornadas que trabalham a lei do gênero, onde trabalha a criança, onde trabalha o masculino, o feminino, vá sim, mas vá pela porta do autoconhecimento e autorresponsabilidade, e não depositando a culpa do que acontece com você nesse lugar, porque aí você não tá praticando, né, a lei da causalidade, né? Você não tá praticando a lei da polaridade também. Quando você vai fazer uma sessão de regressão, por exemplo, também dentro de um processo de cura, se você também colocar a responsabilidade em uma vida passada, para quem é dessa vertente, acredita nisso, também não há evolução aí. Então precisa entender o caminho da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, independente da lei que você vai entrar. Então, pessoal, esse era o meu recado e essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade e jornada do ser, tá? Se atentem a isso, sigam a intuição de vocês. A alma é inteligente e ela só te leva para aquele caminho que você precisa evoluir.